Isso aqui é o fim de alguém. E antes de qualquer coisa, deixa eu te dizer, esse vídeo não é só o capítulo 1 de Solo Leveling narrado. É uma análise completa, vamos parar em detalhes que passam batido numa leitura rápida, e eu vou te mostrar exatamente por que esse primeiro capítulo é considerado um dos ganchos mais bem construídos do gênero. Rank. O rank mais baixo que existe entre os caçadores. E é assim que a história decide te apresentar o protagonista, não com um poder impressionante, mas com o rótulo mais humilhante possível dentro desse universo. E o primeiro momento que a gente vê dele é justamente esse, ele ataca, e nem arranha o monstro. Antes de saber o nome dele, antes de saber qualquer coisa sobre ele, você já sente a impotência que domina a vida desse personagem. Só que aí vem a virada, chega de spoiler por hoje, vamos voltar pro início. A gente viu o fim antes do começo, e agora fica se perguntando como alguém chega nesse ponto. É exatamente essa pergunta que segura sua atenção pros próximos minutos. Aí conhecemos Sung Jinwoo de verdade. Ele descreve a própria regeneração como anormal, e é constrangedor até ser chamado de caçador. Não triste. Não injusto. Constrangedor. Ele já internalizou isso como motivo de vergonha, não como uma injustiça que sofre. Nesse ponto entra outro personagem, o cara que vai liderar essa expedição. E olha como ele se oferece, nem se acha o mais qualificado, mas topa mesmo assim. Ninguém escolheu ele formalmente. Ele só levantou a mão. É assim que esses grupos de caça funcionam na prática, informal, decidido na hora, sem hierarquia de verdade. E o resto do grupo topa numa boa, sim, conte comigo. Esse tipo de cena de camaradagem é importante porque, quando as coisas derem errado mais pra frente na história, esse vínculo é que vai doer. Ele reforça, caçador é um trabalho onde a vida tá sempre em risco, e ele não faz isso por prazer. Guarda essa frase, porque ela contradiz diretamente o que ele mesmo vai dizer daqui a pouco, e essa contradição é proposital. O grupo se reúne antes de entrar. Certo, então vamos entrar na dungeon. Vamos! Olha o tamanho desse portal contra o grupo pequeno na frente dele. Nenhuma fala precisa dizer que é perigoso, a imagem já diz isso sozinha. Uma cena curta, quase esquecível, mas mostra a garota do grupo esperando por ele antes de entrarem juntos. É o tipo de detalhe silencioso que só faz sentido em retrospecto, depois que você entende o quanto ela se importa. O cenário escolhido para o trabalho de hoje, um canteiro de obras qualquer, escondendo lá embaixo uma coisa nada normal. E aqui vale uma pausa de worldbuilding, nesse universo, dungeons abrem em qualquer lugar, inclusive no meio de uma cidade real. É essa mistura de cotidiano com sobrenatural que dá o tom da obra inteira. Mais um ângulo do mesmo local, caminhões, bombeiros, gente isolando a área toda como se fosse um acidente qualquer. E é exatamente isso, para essa cidade, um portal de monstro já virou rotina. Ninguém corre gritando. Todo mundo já sabe o protocolo. O que a guilda paga mal cobre as contas médicas da mãe dele. Para alguém sem nenhum talento especial, virar caçador nunca foi escolha, foi a única saída. Essa é a primeira vez que o capítulo te dá o motivo real por trás da determinação dele, e não é heroísmo. É sobrevivência financeira, pura e simples. Pelo menos tem gente que se importa. Já comeu? Pergunta boba, mas vinda de alguém que trabalha ao lado dele todo dia, pesa diferente. É esse tipo de gesto pequeno que a obra usa para construir simpatia pelo elenco de apoio antes de qualquer coisa dramática acontecer com eles. E o clima no grupo hoje estava estranhamente animado. Aquele garoto é forte? Todo mundo tá feliz em vê-lo. A curiosidade é imediata. Quem é esse garoto forte que todo mundo quer conhecer? A resposta ainda vai demorar um pouco. Você não conhece porque ele chegou assim que você saiu. O apelido dele é... E aí cortaram bem na hora errada. Justo na palavra que explicaria tudo. E é esse tipo de interrupção que te deixa contando os segundos até o próximo painel. Isso é o que chamam os caçadores de rank S e beleza, até que empolgante. Sung é considerado ser o mais fraco. Ah! Não era bem isso. E aqui mora a piada estrutural do capítulo inteiro. O nome Sung é ambíguo o suficiente para criar essa confusão cômica. Todo mundo empolgado achando que é o Jinwoo o tal caçador forte, até a decepção chegar. E claro que ele ouviu tudo. Eu ouvi vocês, seus velhos fofoqueiros. O cara mais tranquilo que existe, levando na esportiva. E olha que interessante, ele nem se abala. Parece um detalhe bobo, mas é bem aí que a obra mostra que o Jinwoo já desistiu de tentar provar quem ele é pros outros. Nem café sobrou pra ele. Sério, o universo literalmente acordou e escolheu perseguir esse coitado. Mas repara no efeito disso, são humilhações pequenas, acumuladas, sem nenhum grande drama, é assim que a obra te faz gostar dele sem nunca pedir pena diretamente.
Tem esse momento também, alguém se desculpa com ele, e ele só responde, não, tá tudo bem. Curto, seco, sem espaço para continuar o assunto. Você percebeu isso na primeira leitura? Porque essa é a resposta dele o capítulo inteiro, ele nunca deixa ninguém entrar de verdade. Só uma pessoa ali parecia genuinamente preocupada, Jinwoo. Você tá machucado de novo? E o detalhe estranho que a obra faz questão de destacar, numa dungeon de rank, todo mundo saiu ileso. Só ele se machucou. De novo. E quando ela pergunta o que aconteceu de verdade, ele desconversa na hora. Vai saber, só aconteceu enquanto eu tava caçando, haha. Repara como ele sempre transforma o próprio sofrimento em piada casual assim que alguém demonstra preocupação real. É um mecanismo de defesa, não um humor genuíno. E ela mesma explica por que isso acontece toda vez, todos os outros eram de rank maior, então eles nem levaram um curandeiro. E isso é o mais cruel de tudo, o problema dele nunca foi azar. O sistema inteiro foi montado pensando no rank médio do grupo, e simplesmente deixou alguém como Jinwoo para trás. Tá tudo bem. Só porque eu sou fraco, já tô acostumado com isso. Ele fala isso rindo, e é exatamente por isso que dói mais. Esse é o clímax emocional silencioso do capítulo, ele não tá pedindo ajuda, ele desistiu de esperar por ela. E ela não respondeu nada. Só ficou ali, olhando. Às vezes o silêncio pesa mais que qualquer fala, e esse silêncio dela diz mais sobre o quanto ela se importa do que qualquer frase poderia dizer. Mesmo assim, o grupo confia nele, pelo menos como o cara de rank mais alto ali. É a única vantagem que ele tem hoje. E pensa na ironia, a única autoridade que ele carrega é ser o mais forte dentro do degrau mais baixo de toda a hierarquia de caçadores. Tenta não se machucar atrás de nós, tá? Haha, certo. E pelo padrão que a gente acabou de ver o capítulo inteiro, essa é uma promessa que ele nunca vai conseguir cumprir. Vamos, Jinwoo. Ok. E lá vai ele, mais uma vez, pro trabalho que pode matar ele a qualquer segundo, pela mesma dívida de sempre, sem alarde nenhum. É o tipo de coragem que não parece coragem porque virou rotina. Eu vou dar o meu melhor hoje. Se ele soubesse o que estava esperando do outro lado desse portal, talvez não tivesse tanta certeza assim. E aqui o capítulo fecha o círculo que abriu lá no início. Voltamos exatamente para o momento de perigo que vimos nos primeiros segundos. E é aqui que tudo se conecta. Guarda esse detalhe, porque ele explica o capítulo inteiro. Esse primeiro capítulo não gasta nenhum painel tentando te convencer de que Jinwoo é especial. Pelo contrário, ele constrói, com cuidado, um personagem definido pela falta de poder, pela pobreza, pela vergonha, pela solidão. E é exatamente por isso que o que vem a seguir funciona tão bem. Quanto mais fundo alguém começa, maior o impacto de qualquer ascensão. Essa é a fórmula por trás do fenômeno solo leveling. Se você chegou até aqui, faz um favor, deixa nos comentários o que você achou dessa análise mais aprofundada, se curtiu esse formato mais longo, é só falar que a gente traz mais capítulos assim, com esse nível de detalhe. E se inscreve no canal, porque no próximo vídeo a gente entra de cabeça na dungeon que muda tudo pra ele.